a carta de Paulo à igreja de Coríntios. E eu quero convidar vocês a pensarem sobre tudo que nós iremos falar aqui hoje. Nós vamos estudar sobre igreja. O que é uma igreja? Nós temos nas escrituras, vou só pegar essa cadeira aqui para apoiar. Nós temos nas escrituras uma igreja que era completamente cheia de dons, mas era uma igreja completamente cheia de confusão também. Antes de existir uma igreja em Coríntios, havia uma cidade em Coríntios. Essa cidade era conhecida pela sua maldade. Na época do apóstolo Paulo, para descrever uma pessoa muito perversa, diziam: você é um corinto. Então, a dizer, você é uma pessoa perversa, você é uma pessoa idólatra, entregue a imoralidades. O apóstolo Paulo chega, vou fazer uma introdução antes de nós ler o nosso texto bíblico. O apóstolo Paulo chega na cidade de Coríntios. Vocês vão perceber isso, ele escreve isso em Atos no capítulo 2, no capítulo 18, do verso 1 ao 2, ele encontra um casal de judeus, onde tinha um homem chamado Aquila e Priscila. Ele começa a fazer tenda com esses homens e com essa mulher, e Paulo começa a fazer um comércio na cidade. Enquanto Paulo trabalhava, fazia tendas, ele pregava também. E no capítulo 18, no versículo 8 de Atos, diz que muitos criam na pregação de Paulo naquela cidade de Coríntios. Então Paulo encontra muitos adversários naquela cidade, e Paulo tem uma revelação da parte de Deus, Deus dizendo para ele: olha, não temas, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Antes do apóstolo Paulo ter desejo de pregar em Coríntios, Deus já tinha um povo naquela cidade. Então Deus envia Paulo para chegar naquela cidade, para alcançar o povo de Deus. Então Paulo planta uma igreja, Paulo fica com aquela igreja, Paulo discipula aquela igreja. Só que o apóstolo Paulo, depois de um tempo, ele se ausenta da igreja de Coríntios, viaja para Éfeso para começar outras plantações, continuar o trabalho missionário. Só que quando ele se ausenta, a igreja ficou dividida. Aconteceu um tumulto na igreja, e dentro da igreja havia uma família que são chamados da casa de Cloé, no capítulo 1, no versículo 11. Essa família, vendo os problemas da igreja, viaja até Éfeso para fazer o quê? Para contar para o apóstolo Paulo que a igreja tem problema, que a igreja está dividida, que a igreja não está bem, que a igreja já não era aquilo que o apóstolo Paulo havia deixado. Fora essa família, também havia uma família, que é a família de Estéfanas. Isso você vai encontrar na carta de Coríntios, no capítulo 16, no verso 17, eles também vão até Paulo, comunicam para ele aquilo que está acontecendo. Então o que Paulo faz? O Paulo resolve tratar desses problemas que chegaram até ele. Então Paulo escreve uma carta, e nessa carta nós vamos estudar a carta toda, mas não iremos estudar versículo por versículo, iremos estudar problema por problema, porque é uma carta que tem muitos problemas. Eu vou mencionar aqui vocês, por exemplo, a carta se divide assim: em 1 Coríntios, no capítulo 1 ao verso 10 ao 13, vemos que na igreja tinha problema de divisão. Alguns diziam que é de Paulo, outros diziam que é de Apolo, outros diziam que é de Cefas. No capítulo 1 ao capítulo 2, há problema de sabedoria mundana. Havia muitos filósofos, os famosos coaches, seria o coach de hoje em dia, que vem com muitas filosofias como se fosse o evangelho. No capítulo 3 ao verso 4, havia problema de carnalidade. O Paulo chega a chamar a igreja de carnal. Vocês são carnais. No capítulo 6, até o verso 8, havia irmãos na igreja que estavam a levar outros irmãos para serem julgados mesmo. Olha, vamos levar você ao julgamento. Eles resolviam os problemas no tribunal. No capítulo 6, do verso 15 ao verso 20, havia problema de fornicação na igreja. Havia um homem que estava tendo relação sexual com a mulher do seu próprio pai. Imagina, isso é coisa que nem se espera dos descrentes, mas havia esse problema na igreja. Havia problema de divórcio. No capítulo 7, do 1 ao 40, havia muito divórcio. No capítulo 11 da carta, o verso 17, havia problema que as pessoas não sabiam distinguir o papel do homem e o papel da mulher. Havia problema no capítulo 12, ao verso
31, eles usavam mal dons espirituais. No capítulo 15, ao versículo 58, havia problema de ensino errado sobre a ressurreição. Havia pessoas que não acreditavam mais na ressurreição dos mortos, não acreditavam na vida eterna. Pensam numa igreja complicada. Lembrem, quem fundou essa igreja aqui, é Paulo. Mas olha como é que a igreja se tornou. O Paulo só ficou um tempo muito curto, distante da igreja, e a igreja se tornou uma completa bagunça. Às vezes, os problemas que acontecem numa igreja, nem sempre é culpa do pastor. O Paulo instruiu bem essa igreja. Então, quero convidar vocês a abrirem a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 1. Nós podemos começar do primeiro versículo mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vou parar por aí. Então, Paulo está escrevendo essa carta, e ele primeiro se apresenta: eu sou um apóstolo. E o meu apostolado não é porque eu tive um desejo de ser um apóstolo. Ele fala: eu sou um apóstolo de Jesus. A carta que eu estou escrevendo para vocês, para resolver esses problemas, é como alguém que escreve, como alguém que tem autoridade para falar sobre isso. O que é um apóstolo? É alguém que representa o outro em uma missão. É alguém que representa o que fala em nome do outro, como se fosse o outro a falar. Aqui nesse contexto, qual é a necessidade de Paulo falar que é apóstolo de Jesus, se a igreja já sabia que ele era apóstolo de Jesus? Vocês vão perceber algo que o apóstolo está a falar: tudo que eu escrever, ou tudo que eu falar, é com base a uma autoridade que me foi concedida. É com base à autoridade que Cristo me concedeu. Vamos perceber algo? Quando você vê um agente regulador de trânsito, ou nós chamamos de trânsito, né? Você vê um agente, ele pode ser um pequenininho, mas quando ele levanta a sua mão, ele manda parar, faz assim, todo mundo obedece. Mas às vezes é um pequenininho. Ele em si, a altura dele, não tem nenhuma autoridade. A mão dele não tem autoridade. O que lhe concede autoridade é a farda, é o distintivo. Então, todo mundo tem que obedecer esse regulador de trânsito. O mesmo acontece com Paulo. Ele está dizendo: olha, eu escrevo como um apóstolo, como alguém que recebeu uma autoridade para instruir a igreja. Vocês sabem o que acontece conosco aqui? As pessoas acreditam, aqui em Angola, as pessoas acreditam que se eles possuírem o título de apóstolo, eles alcançaram o patamar mais alto de espiritualidade. Por isso que nós temos muitos apóstolos e profetas aqui. Mas pensem em algo: o homem não é aquilo que ele se faz. O homem é aquilo que Deus o torna, que Deus o faz. Nós temos muitos apóstolos que não têm autoridade apostólica, biblicamente falando. Então, quando Paulo fala assim, Paulo chamado para ser um apóstolo, ele está dizendo: olha, não sou eu que tive um desejo de ser um apóstolo, muito pelo contrário, eu tinha desejo de acabar com eles, porque eu os perseguia. Eu sou um apóstolo não porque eu me tornei um apóstolo, Jesus Cristo me tornou um apóstolo. Ele fala, apóstolo de Jesus Cristo. O Paulo, sabe o que nós pensamos? Nós pensamos que existe um curso, tipo uma fase que você vai subindo, do tipo, hoje você é um crente, amanhã você vai ser um discípulo, depois você vai ser um pastor, depois você vai ser um bispo, depois você vai ser um apóstolo. Nós pensamos que existe grau de espiritualidade. Quem foi chamado para ser um apóstolo, como nesse caso, já foi chamado por Cristo, já tem essa autoridade. Então, parece que nós aqui na nossa cidade devemos ter mais apóstolo que no tempo de Jesus. Nós talvez aqui devemos ter, só aqui no Ambo, só aqui, que são apóstolos que se tornaram assim. Quero que pensem o seguinte: a pessoa às vezes precisa ser muito prepotente para achar que tem direito de se dar esse título. O mesmo Paulo que fala isso na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, ele diz o seguinte:
eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Aí você encontra um atrofiado, eu sou apóstolo X, eu sou apóstolo X. O próprio Paulo, com todas as revelações, com todo o conhecimento que ele teve, ele fala assim: eu não sou digno desse título, porque um apóstolo é alguém que representa a autoridade de Cristo. O que ele fala é doutrina para a igreja. Por isso é que nós estamos enraizados nos fundamentos de quem? Isso, irmão, nos fundamentos de Cristo, nos fundamentos dos apóstolos. Agora, veja o que diz o versículo 2. Vocês poderem acompanhar esse contexto. Diz assim: a igreja de Deus que está onde? Que está onde, irmãos? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. O Paulo conhece o problema da igreja, diz assim o seguinte: olha, a igreja vai passar por tudo isso, mas eu preciso vos lembrar algo. Essa igreja é de quem? Essa igreja é de Deus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja é de Deus. A igreja tem um dono, e esse dono não sou eu. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é nossa, ela nem é da cidade de Coríntios. A igreja é de Deus, que situa-se naquela região, irmãos. Deus nunca deu pastores para a igreja, do tipo, não é isso. A igreja é de Deus. Ele deu pastores para cuidarem da igreja. Não tem nenhum pastor que tem uma igreja. A igreja é do Senhor. E quando Deus institui autoridades, é para que essas autoridades cuidem da igreja. Então pensem o seguinte: quando ele diz na carta, igreja de Deus em Coríntio, ele também queria deixar claro que dentro da cidade havia algumas igrejas que não eram igrejas de Deus. Por isso ele fala: eu não estou a escrever para todas as igrejas, não estou a escrever para qualquer igreja, eu estou a escrever para uma igreja específica que tem um dono, e esse dono é Deus. Existe uma grande diferença entre uma falsa igreja e uma igreja com problemas. A igreja de Coríntio era verdadeira, mas passava por vários problemas. Quando nós falamos de uma igreja verdadeira, nós não estamos a dizer de uma igreja sem problemas. Nós estamos a dizer de uma igreja que resolve os seus problemas biblicamente, de acordo com as diretrizes de Deus. Deus, por ser fiel, Deus só tem compromisso com uma igreja. Deus, por ser fiel a Ele mesmo, Deus só tem compromisso com a igreja dEle, com a igreja que Ele estabeleceu. Deus não tem compromisso com qualquer coisa que tem o nome de igreja, mas que Ele não é o cabeça. Então, pensa o seguinte: Paulo planta essa igreja, talvez as pessoas às vezes confundem, né? Nós temos muito esse costume: vou na igreja do pastor X, vou na igreja do pastor fulano. O Paulo não queria ser rotulado assim. Ele já deixa claro: eu plantei essa igreja, mas ele é de quem? Ele é de Cristo Jesus. Apesar de todos os problemas que a igreja de Coríntio tinha, ela ainda era uma igreja de Deus. As pessoas às vezes perguntam: será que essa igreja é uma igreja de Deus? Será que tal igreja é uma igreja de Deus? Mas a verdade é uma que nem todo lugar que estão a falar de Deus é um lugar de Deus. Nem todo pastor que abre a Bíblia para pregar a palavra está pregando com fidelidade. Não é porque eu abri a Bíblia para apresentar para vocês que estou pregando biblicamente. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele usa a própria palavra. Agora, quero que vocês pensem o seguinte: essa igreja é muito problemática. Na igreja de Deus, existem pessoas que não têm comportamento de Deus às vezes. Existem pessoas problemáticas. Me acompanha no versículo 10, para vocês entenderem, para eu situar vocês. Vamos pegar o primeiro problema da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falem todos as mesmas coisas, que não haja entre vocês divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O Paulo, que planta a igreja, está a escrever dizendo: eu vos peço, irmãos, pensem as mesmas coisas, falem as mesmas coisas. Às vezes, né,
isso é muito comum. A pessoa ouve uma exposição bíblica, a divisão na igreja começa assim, os pensamentos diferentes começam assim. A pessoa ouve uma exposição bíblica e depois já solta um. Tudo bem, o pregador está a falar isso, mas só que eu já penso diferente. Não acontece isso? Mas a questão é, você pensa diferente de acordo com as escrituras ou porque a tua diferença é porque aquilo te atinge de alguma forma? Só que em Atos, no capítulo 4, no versículo 22, 32, acaba mostrando um padrão, dizendo que a multidão dos que criam era só um pensamento em relação às coisas com relação a Cristo Jesus. Claro, existem muitas coisas secundárias que nós precisamos pensar diferente, mas com relação à vida de igreja, com relação à salvação, com relação à obra de Cristo, o pensamento deve ser unânime. E isso aqui não foi por falta de instrução. Vocês puderem acompanhar o versículo 11 da carta mesmo. Então Paulo continua: pois a vosso respeito, a respeito de quem? Desses irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé que há entre vocês contenda. Irmãos, essa é uma carta para a igreja atual. Dentro da igreja tem contendas, dentro da igreja tem aquela família que conta sobre os problemas dos outros, o orgulho está presente, os problemas estão presentes. Por quê? Porque o pecado está presente na igreja. Só que não tem nada que enfraquece tanto uma igreja como a divisão. Por isso é uma igreja que foi plantada há 2 meses, 4 meses, por causa do pecado presente no coração do ser humano, aí vai ter divisão. Aí tem divisão. Então, as brigas, as contendas, os desaforos, sabe, aqueles ataques que estão presentes na igreja, isso é uma realidade. O pecado está presente no nosso coração. O Paulo continua: eu fui informado por esses irmãos, por essa família. O Paulo já fala o nome dessa família, sabe? Olha, a família X contou para mim que vocês estão divididos, para que a própria igreja saiba que a carta que ele está a escrever não é fruto da imaginação dele, não é fruto de coisas que ele tirou da cabeça dele, eram fatos reais. Então Paulo está a falar com a igreja, sabe? Ele não fica rodeando assim em vários assuntos, sabe? O fulano me disse, o ciclano me falou, ou estão a falar por aí que a nossa igreja, já ouviram isso? As pessoas estão a falar, tem muita gente a falar, tem muitos comentários a circular. O Paulo não resolve problema da igreja assim. Essa não é a forma certa de resolver problema dentro da igreja entre os irmãos. É pegar a pessoa que falou e mencionar o nome dessa pessoa, porque a pessoa que menciona o nome dos outros deve estar disposto a ter seu nome também mencionado em algum momento, para que se possam resolver os conflitos dentro da igreja. Amém, irmãos? Não consegui entender? O Paulo também não chega como um aventureiro, podia falar: não, eu recebi uma revelação. Não é isso não, está entendendo? Ele fala: é um fato real, eu poderia ser espiritual, tentar dizer: não, alguém me mostrou. Não, problemas na igreja devem ser solucionados assim. E essa família aqui não é uma família fofoqueira, não. Por que vão falar no Paulo sobre os problemas da igreja? É uma família que estava preocupada com a vida da igreja. As pessoas que realmente se preocupam com a igreja, elas não permitem que o pecado circule na igreja em paz, sem lutar contra eles. Então, se você vê problema na igreja e você não procura ajuda para resolver esse problema, isso só mostra que você faz parte desse problema na igreja também, porque isso não te incomoda. Tolerar essas divisões na igreja, esses pecados não tratados na igreja, é contribuir para que a igreja de Cristo seja destruída. Aqui também fica registrado algo, que nós não devemos apenas orar pelos conflitos da igreja, devemos tratá-los, devemos mencioná-los. O que não está certo deve ser mencionado para que possamos acertar. Vocês já viram, eu não sei, vocês já viram quando você chega numa pregação, você vai num lugar de culto, você chega numa pregação, o pastor começa a falar um monte de coisa, um monte de coisas, e você até gosta, mas você fala: tudo bem, mas e daí?
O que é que isso tem a ver com os problemas que nós passamos na igreja? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a pregação é para a igreja. Entendem isso? Conseguem entender, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós queremos treinar a igreja a aprender a compreender o porquê Paulo escreve as cartas. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero voltar à igreja primitiva, eu quero voltar. Só que a ideia que a pessoa tem de igreja primitiva é uma ideia, de uma igreja sem quê? Sem problemas. Quando você lê uma carta, por exemplo, de Éfeso, Coríntios, da Galáxia, de Colossos, é Paulo escrevendo para resolver um problema. Se existe um povo problemático, é crente. É um povo que arruma confusão com os outros. E não é fora não, sabe? É dentro da igreja. Tudo isso está acontecendo dentro da igreja. Vocês poderem acompanhar, versículo 12. Bom que vocês acompanham. Então Paulo continua dizendo: olha, essa família disse que vocês estão divididos. E ele vai contar os fatos, os detalhes. Refiro-me, versículo 12, ao fato de que cada um de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então a igreja tem 4 grupos: os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e o de Cristo. Existe um grupo que é leal ao plantador da igreja. Paulo plantou a igreja. Então dizia assim: olha, vocês chegaram agora, vocês já nos encontraram aqui. Eu sou do grupo daquele que ajudou a plantar essa igreja. Vocês também. Não acontece isso muitas das vezes? Então as pessoas estão a criar partido dentro da igreja. Eu falo: eu sou do mais antigo. Esse é o grupo de Paulo. E tem o grupo de Apolo. Se vocês estudarem o livro de Atos, vão perceber que Apolo era eloquente, Apolo falava, era uma pessoa estudada. Então esse grupo falava assim: olha, nós somos de Apolo porque nos encantamos mais com a sabedoria dele, com a eloquência dele. E ainda tem um grupo de Cefas, de Pedro, dizia assim: bom, eu sou do grupo de Pedro pelo fato de que Pedro andou com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Ele está falando assim: eu sou do grupo do mais antigo que andou com Jesus. E tem ainda os mais espirituais, que são do grupo de quem? De Cristo. Esses são os mais perigosos. Esses são os mais problemáticos da igreja. E nós lendo o texto, quando a pessoa fala assim: eu sou do grupo de Cristo, dá a impressão como que eles queriam se excluir dos grupos. Só que o grupo de Cristo também é um grupo. Quando eles falam assim: olha, nós somos do grupo de Cristo, estão a dizer, nós não temos necessidade de ter um líder assim como vocês. Ele pega o do grupo de Paulo, de Apolo, e fala assim: nós não seguimos homem nenhum. Nosso negócio é direto, está entendendo? A parada é direta, nós nos conectamos direto. Ele vai falar: eu não sigo homem nenhum. Esses são os mais espirituais, os mais problemáticos. Não buscam conselho, não buscam orientação. Ele falou: nós já temos a Bíblia. Esse grupo é o problemático. E eles, pelo que tudo entendem, eles zombavam daqueles que seguiam os ensinos desses líderes. Vocês vão perceber que há esse grupo na igreja. Sabe aquela pessoa que desaparece? Aparece do nada e fala assim: não, eu já tenho meu contato direto. Sabe aquela pessoa que não consulta nada, ela se exclui de orientações, que tem aversão a qualquer tipo de autoridade? Essas pessoas são um problema sério para a igreja. Não se comprometem com nada, não tem nada firmado. Sabe uma pessoa que vem no culto, o culto terminou e vai. Ninguém sabe quem são, ninguém sabe onde vivem, ninguém sabe o que fazem. Tudo que sabemos é que antes do culto terminar, ela já está preparada para sair. São pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com a autoridade. Agora, pensem o seguinte: quando eles dizem assim, nós somos de Paulo, nós somos de Cristo, estão dizendo o seguinte: nós não reconhecemos a autoridade de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Para nós, eles não representam nenhum tipo de autoridade. A única autoridade que nós reconhecemos é a autoridade de Cristo. Agora imagina um pastor que plantou a igreja, sabendo que na igreja tem um grupo específico que não reconhece a sua autoridade apostólica. É a razão pela qual o Paulo, no início, no versículo 1, ele vai falar assim: olha,
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para que as pessoas olhassem para ele, vendo que ele está a falar com base a uma autoridade. Então, pensem o seguinte: olha, todos nós, é muito comum isso acontecer, tem um pregador que a gente gosta de ouvir, isso é muito natural. A gente gosta de ouvir alguém que ministra melhor o nosso coração, mas quando isso se torna algo que, se Deus não usar aquele pregador para falar comigo, ele já não vai falar, nós acabamos criando um problema na igreja. Nós já deixamos de focar na mensagem do Evangelho, começamos a focar na pessoa do homem. Sabe aquela pessoa que fala: se o fulano não estiver na igreja, eu nem estarei. Essas pessoas são um problema para a própria igreja. Eu pergunto: você vai para um culto ouvir quem? Um homem ou Cristo falando? E eu sempre oro o seguinte: Senhor, me dê humildade para que eu possa ouvir sua voz, independente da pessoa que estiver ministrando, ainda que seja uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de carinho, de admiração. Senhor, é a sua voz que eu preciso ouvir, e eu quero te ouvir, Senhor. Sabe, e é muito difícil Deus falar com você quando você determina quem Ele deve usar para falar com você. Quando você já escolhe, deve ser o irmão X, deve ser o irmão fulano. Irmão, Deus fala, Deus falou até por meio de uma mula, irmãos. Se você tiver humildade o suficiente para ouvir a voz de Deus, até por meio de uma criança você pode ouvir. Deus fala, mas eu pergunto: você está disposto a se despir dos métodos que você cria para ouvir a voz de Deus e ser humilde, sabe? Como Samuel, falando: fala, Senhor, o teu servo ouve, eu preciso te ouvir. E nós precisamos vir para o culto com essa expectativa: Deus vai falar comigo hoje. E o pregador é apenas um canal que Deus usa para fazer isso. Deus vai falar, Deus vai falar. Meus irmãos, e ainda nessa questão de grupo, aquele grupo que não está mencionado aí, mas que tem uma lealdade a um líder religioso, sabe? A um líder religioso que lhe prestou algum tipo de auxílio, algum tipo de favor. Aqui isso é muito comum, isso acontecer. E a pessoa se sente em dívida, ainda que esse líder fale besteira, abobrinha, se desvie, começa a falar heresia, a pessoa tem um senso de dívida, de lealdade. Então a pessoa crê em tudo, meus irmãos. Isso é um grande problema, é um problema para a igreja. Nós não devemos ter nenhum grupo, nós devemos ser do grupo daquele que está disposto a ouvir Deus por meio das Escrituras. Então, devemos ser desse grupo. De que grupo eu sou? De que grupo você é? Eu sou do grupo da verdade, irmãos. Eu sou desse grupo. Quando criamos grupos na igreja, nós estamos a criar fragilidades para sermos atacados por Satanás. Quero que você pense em algo, o seguinte: a igreja era de Deus, mas os homens viam de Corinto uma cidade entregue a ídolos, com seus pecados, com seus problemas, e muitos desses homens que estavam na igreja não estavam a ser mudados pela palavra. Então eles estavam a mudar aquilo que Paulo ensinou. Sabem, uma coisa interessante aqui é o seguinte: onde tem pessoas, tem pecado. Onde tem pecado, tem problemas. Onde tem problemas, tem divisões. Essa é a igreja do Senhor. Então, é uma ilusão você fazer parte de uma igreja cheia de pecadores e achar que ninguém vai pecar com você. É uma ilusão grande. É uma ilusão, inclusive, você achar que vai chegar nesse ambiente cheio de pecadores, de pessoas que falham, e pensar que ninguém vai magoar você. E você pode ser a pessoa que magoa os outros. Você pode ser exatamente a pessoa que cria divisões aqui nesse lugar. Você pode ser. Então, por quê? Porque é fácil se relacionar com Deus, porque Deus é perfeito. Mas é difícil se relacionar com meu irmão, porque ele não é perfeito. Ele vai falhar contra mim, ele vai pecar contra mim. Nós vamos ter divisões, nós vamos ter brigas. Então, Paulo, olha aqui o problema aqui. Paulo, o pastor da igreja, ele viajando. Por isso que é sempre bom, você nunca vai ouvir o Evangelho ao ponto de dizer: eu não preciso mais de ouvir. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. O que Paulo está tratando aqui eram coisas tão básicas, você vê, tão simples,
e que o Paulo tem que escrever de novo. Ele já passou tempo na igreja discipulando as pessoas, sabe, eu vou repetir para você, para que você em algum momento não se assuste quando alguém ferir você, quando alguém machucar você, quando você ouvir alguma coisa sobre você aqui. Essa comunidade é composta por pecadores, irmãos. E pecadores fazem o quê? Pecam. Alguém vai te machucar. E você talvez já está machucando alguém nesse lugar, como estava acontecendo na igreja de Coríntios. Irmão, esses camaradas eram tão carnais assim. Sabe, no momento da ceia, se você atrasasse no culto da ceia, eles não te esperavam não. Você ficava sem cear. Ao ponto de Paulo falar assim: se vocês têm fome, por que vocês não comem em casa? Agora, como é que Paulo resolve esses conflitos dentro dessa comunidade? No capítulo 1, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vocês são de quem? Dele. Esse dele é quem? É quem? É Cristo Jesus. Então, o Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não são meus, vocês não são de Pedro, vocês não são de Apolo, mas vocês são de Cristo Jesus. Vocês são dele. Era muito comum o Paulo, imagina só, pensa na lapada, né? Aquele pessoal que defendia Paulo, e Paulo está falando: vocês estão a me defender, estão no meu grupo. Vocês não deixam de estar errados só pelo fato de estarem no meu grupo. Vocês estão tão errados como aqueles que estão do grupo de Apolo. Então Paulo diz: vocês não são meus, vocês são de Cristo Jesus. Dentro desse contexto, Paulo vai falar: eu não morri por vocês, o Apolo não morreu por vocês, mas Cristo morreu por vocês. Agora, vocês puderem ver, capítulo 1, verso 14, dessa carta, 1 Coríntios 1, 14, o Paulo vai dizer o seguinte: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, com exceção a Crispo e a Gaio. Sabe, você tem um pastor que você está lhe defendendo muito: eu sou do grupo do pastor X, e ele escreve uma carta, fala assim: graças a Deus que eu não vos batizei. Pensa nessa lapada aí. Ele vai falar assim: graças a Deus que não me batizei, graças a Deus que não batizei ninguém. Ele está agradecendo a Deus por isso, porque eram irmãos terríveis mesmo. O Paulo poderia muito bem dizer: não, tudo bem, vocês devem estar de fato do meu lado, eu plantei essa igreja. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês devem estar no lado da verdade, eu preciso disso. Nesse nosso contexto atual que nós temos aqui, que os pastores estão cada vez mais tornando as ovelhas mais dependentes deles do que dependentes de Cristo Jesus, veriam isso como uma coisa gloriosa, como uma coisa boa, dizendo: tem até pessoa que usa a camisa do pastor dele, não sei se vocês já viram isso, tem que usar a camisa do pastor, não sei mais do que, isso tudo que vocês são meus. Irmãos, isso tudo é um indício de carnalidade. Igual eu falei no início, Deus só tem compromisso com uma igreja, que é a igreja dele. Deus, por ser fiel, não tem compromisso com a igreja onde é do pastor X. Já viram aquela pessoa que você entra num lugar, você encontra na placa da igreja a cara do pastor e da esposa dele? Irmãos do céu. E ainda depois coloca um: não, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Aquelas fotos é para reconhecerem quem? Deus, por ser, a igreja deve se parecer com Jesus, com Cristo. Quem entrar aqui nesse lugar deve ver Cristo, irmãos, nas nossas posições, no nosso relacionamento, na nossa forma de contribuir, na nossa forma de adorar, na nossa forma de acolher as pessoas. Deve ver Cristo. Antes de encontrar qualquer estrutura, qualquer coisa, deve encontrar Cristo. Se não encontrar Cristo, tudo que nós temos aqui é vaidade. São coisas que não mudam ninguém, são coisas que vão causar problemas depois. Agora voltam para o versículo 2 dessa carta aqui. As coisas começam a ficar mais esquisitas dentro dessa carta. No versículo 2, o Paulo diz: a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aos que? Vamos ler. Aos que? Irmãos do céu, o Paulo chama esses camaradas aqui de santificados. Eu fiquei assim, falei: meu Deus, se os santificados são assim confusos, imagina aqueles que não são.
Estão entendendo? Os santificados confusos aqui na igreja, causando divisão, dando dor de cabeça para Paulo. O Paulo que tinha que estar cuidando da igreja de Éfeso, acho que resolveu um problema à distância daquela igreja. Então, eles não tinham nada assim, se nós olhássemos para ele assim, de santificado, nada. Eles estão a ser tratados. O Paulo escreve para essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela é santa, ela é pura mesmo. Ainda que nós tenhamos aqui 1000 membros nessa igreja, se só tiver 10 pessoas santificadas, aos olhos de Deus, essa igreja tem 10 membros. É assim que o olhar divino é. E quando Paulo diz o seguinte, olha, aos santificados, ele está lhe chamar de santos, não é por causa de alguma coisa que eles estavam a fazer, mas é por causa da posição deles em Cristo Jesus. Poderia ser fácil nós pensar, inclusive, que essa igreja, que esses irmãos nem crente eram, como nós falamos aqui, esse nem crente, sabe como nós chamamos assim? Esse nem crente, esse aqui nunca me enganou, nunca. Sabe, é bom nós lembrarmos às vezes que os mais santos homens de Deus ainda carregam em seu coração a mancha do pecado. Ainda há muita mancha, ainda há muita injustiça no coração daqueles que Deus justificou. Diante de Deus, eles são declarados justos, eles são vistos justos assim, são inocentes diante de Deus, mas em seus corações ainda há erros, há falhas, há cobiça, há ódio, há arrogância, há divisões, há partido, há mentira, há vícios nesse coração, e que Deus está tratando. E a participação da igreja ajuda para que esse processo de santificação seja possível. Quero que pensem o seguinte: os santos não são aquelas pessoas que não têm pecado, são aquelas pessoas que estão a lutar contra esses pecados. Os santos não são aquelas pessoas que que ficam sem pecado, são aquelas pessoas que já não têm mais amor por esses pecados, que eles reconhecem: Senhor, esse pecado ainda está aqui, mas eu não os amo mais. O Cristo na carta de Coríntios não é apenas o nosso Salvador, Cristo é a nossa própria justiça, Cristo é a nossa própria santidade diante de Deus. Vocês veem em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando Deus olha para você, se você depositou sua fé em Cristo Jesus, Deus não vê você, Deus não vê as suas falhas, Ele vê Cristo. Jesus não morreu apenas por nós, Jesus viveu por nós, Ele obedeceu toda a lei por nós, de tal ponto, quando eu deposito a minha fé em Jesus, Ele deposita em mim toda a sua justiça, toda a sua santidade. Vocês conseguem acreditar quando Deus olha para mim, para você que creu em Jesus, Ele vê você tão santo, como se tivesse a olhar para o próprio Jesus, ao ponto de Paulo ter isso como uma verdade, e não desistir da igreja, e escrever aos santos, aos santificados. Vocês conseguem perceber isso? Então isso é uma infusão dentro de nós. O Deus que nos declara santos, Ele está a operar essa santificação em nós todos os dias. Por isso que um cristão genuíno nunca vai pecar em paz. Alguém que foi justificado, alguém que tem Jesus como sua santidade, nunca vai pecar em paz. Não é que ele nunca vai pecar, mas ele nunca vai sentir paz nesse pecado, vai sentir mais incomodado com seus pecados do que com as suas doenças, do que com a sua pobreza, do que com as suas dificuldades, porque Cristo está a operar isso nele, Cristo vive nesse corpo, e assim como Cristo é santo, Ele vai procurar ser assim, ao ponto de que nós vemos às vezes esses santos a falharem, e nós podemos saudá-los: meu santo irmão, como você está? E nós, isso é uma afronta para nós. Isso é uma afronta para nós que sentenciamos as pessoas às vezes por causa de uma coisa que elas fizeram. Então nós definimos as pessoas com base aquilo que elas fizeram, não com base aquilo que Cristo fez por elas na cruz. Nós definimos as pessoas com base aquilo que nós conseguimos enxergar e não conseguimos vê-las como Deus as enxerga. Você consegue perceber que o mais imperfeito crente dessa igreja, que depositou sua fé em Jesus, é visto por Deus com a mesma santidade de Cristo. Isso iria facilitar tanto a nossa relação aqui.
tanto, sabe? A forma que nós sentenciamos as pessoas, que nós as tratamos, que nós as acolhemos. Cristo vive em nós. Nessa carta de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5, o Paulo vai dizer: por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos. Ele atribui a vocês a justiça dele, a graça dele, a santidade dele. Não há nada que pertence a Cristo que não pertence a você, se você depositou sua fé nele. Eu quero tirar com vocês aqui algumas aplicações dentro desse contexto que nós abordamos aqui. A primeira reflexão é o seguinte: a igreja, essa igreja, ou toda a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, é um lugar composto por pessoas complicadas, por pessoas que falham. Se existem pessoas complicadas, estão aqui. Essas pessoas estão aqui porque elas reconhecem que precisam de um Salvador, porque elas reconhecem que são falhas. Não tem ninguém aqui que vai bater no peito e dizer: eu sou bom. Nós estamos aqui e reconhecemos que nós somos maus. Então, sem um monte de gente má se relacionando, carecendo de um Salvador. Todos nós somos assim. Aqui não tem ninguém que não pode ser motivo de suspeita de maldade. Ninguém. Todos nós somos maus. Só que há uma beleza nisso tudo, que a igreja, mesmo com todos os problemas que ela tem, é o lugar mais seguro da face da terra, irmãos. É o lugar onde Cristo habita na sua plenitude. É o lugar que Cristo resolveu reunir esses homens maus, esses homens pecadores, para lhes dizer: olha, eu quero te lembrar, você não está sozinho na sua caminhada para o céu. Ou melhor, você não é a única pessoa má que tem. Olha os outros aí ao seu redor. Sabe, não tem um cristão genuíno que esteja satisfeito com seu estado atual, que pode bater no peito hoje e dizer: eu me sinto completamente satisfeito, no sentido que eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida justa e não careço de um Salvador. Então, meu irmão, se você é uma pessoa confusa, uma pessoa complicada, uma pessoa imperfeita, uma pessoa cheia de erros, eu falo: aqui é o lugar certo para você ficar. Aqui é uma promessa de mudança. O Cristo promete nos mudar. E quando você vê esses irmãos que falham, arrogantes, às vezes tem irmão que não te saúda, às vezes o irmão já está com a cara triste, você vai pensar que aquela cara triste é por causa de você, que o irmão me olhou com raiva, te olhou triste. Você deve pensar algo. Aqui é um lugar composto por pessoas más, e ainda tem espaço para mais um. Tem espaço para você. Você será acolhido nesse ambiente. E essa igreja aqui, o procedimento do apóstolo Paulo devia nos lembrar a ser tolerante às vezes com as pessoas, as imperfeições dos nossos irmãos. Tem pessoa que não leva desaforo para casa, coisas mínimas é motivo de briga, é motivo de se afastar, é motivo de cortar vínculos. O Paulo poderia muito bem cortar vínculo com essa igreja. Esses irmãos que estavam aí, eles tinham um problema, mas eles estavam aí. Se você é uma pessoa que não suporta a imperfeição dos outros, isso só revela quão imperfeito você é também. O Paulo aqui, ele, nessa luta toda, no capítulo 1, no versículo 4, o Paulo sempre diz assim: eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo. O Paulo sempre coloca graça, sempre coloca Cristo. O Paulo está dando graças a Deus. O Paulo era crente, sério. Ele está dando graças a Deus pela vida desses irmãos. Sabe você conseguir ser grato a Deus pela vida do teu irmão imperfeito que está do seu lado, aquele irmão que você sente que já falhou com você. Então Paulo era mesmo crente, sério, não é possível mesmo. Paulo era crente, ele está dando graça por irmãos que duvidavam do ministério dele apostólico, inclusive pessoas que não tinham como um pastor. O Paulo está dando graça por eles, sabe? O Paulo está dizendo: eu consigo ver o que Deus já fez na vida de vocês. Vocês habitam numa cidade perversa, composta de idolatrias, mas hoje tem uma igreja, vocês fazem parte desse rebanho. Então dou graças a Deus, sabe? Todas as pessoas, se nós quisermos ver que estão em Cristo Jesus, se estão em Cristo, elas têm um pouquinho de bondade, e nós podemos se esforçar só mais um pouco para aprender a enxergá-las de acordo como Deus as enxerga, irmãos.
Todo mundo tem algumas virtudes, é só você querer ver. Nós como igreja, nós deveríamos aprender a olhar as pessoas como Cristo as olha. Como Cristo enxerga as pessoas? Cristo enxerga as pessoas com graça, com misericórdia. O Cristo é assim conosco, mas nós não somos assim. Nós somos terríveis, irmãos. Se existe um povo terrível, é o povo de Deus. O demônio, sabe o demônio que nós temos medo, que nós não gostamos? O demônio ouve a palavra de Deus, obedece. O crente, irmãos, o crente ouve, resiste à palavra, resiste às exortações. Agora, quero entrar num campo aqui para encerrar, dizendo o seguinte: verdade aqui é que as imperfeições da igreja devem nos levar a orar por elas, devem nos levar a buscar meios para solucionar esses problemas mesmo. Seria mais fácil Deus abandonar essa igreja, seria mais fácil Paulo abandonar essa igreja, mas Paulo não faz isso, porque Paulo está a cuidar da igreja do Senhor, e Deus não deixa a sua igreja, porque Ele prometeu que estará com a sua igreja até a fundação dos séculos. Eu vou reafirmar uma verdade que eu disse no início: existe uma grande diferença entre uma falsa igreja e uma igreja com problemas. A igreja de Coríntios, mesmo com todos os problemas que ela tinha, ela era uma igreja que pregava o verdadeiro evangelho. Em nenhum momento Paulo está combatendo ensino errado aqui. É tudo comportamentos dos irmãos, é tudo pecado. O evangelho genuíno estava sendo anunciado. Essa igreja reconhece a autoridade das escrituras e reconhece a autoridade apostólica, ao ponto de que Paulo se apresenta como um apóstolo, porque sabia que a igreja conhecia essa autoridade. Essa igreja reconhece Cristo como um Senhor, como um Salvador, e sabe que a salvação só é concedida por meio dele, ao ponto que no versículo 1 Paulo já fala apóstolo de Jesus Cristo. Outro ponto é que essa igreja possui conflitos, possui falhas, mas em nenhum momento ela se rebela contra as orientações apostólicas mesmo. Ela aceita disciplina, porque esse irmão que teve relação sexual com a mulher do seu pai, foi quê? Foi disciplinado, foi excomungado. E a igreja verdadeira, a disciplina, a excomunhão, e a igreja acolhe, porque sabe o que Cristo fazendo? Essa igreja aqui busca arrependimento. Agora, uma falsa igreja tem característica: ela é centrada no líder. O líder busca essa centralidade, aquilo que Paulo estava a rejeitar para si. Os nossos líderes buscam essa centralidade, que o culto gira em torno dele, tudo gira ao seu redor, todo mundo tem que estar a seu serviço mesmo, de alguma forma. Então todo mundo se esforça mais para agradar esse líder do que ao próprio Jesus, e não fazem nada se não tiver intenção que esse líder veja. Estão conseguindo entender isso, irmão? E essas igrejas falsas, primeiro, elas se mantêm por meio de falsas promessas. Tem sempre promessas, cada culto é uma promessa, vai acontecer aquilo, um monte de promessas vazias, e as pessoas não são atraídas por causa de Jesus. Só colocar Jesus na parada não funciona, então vamos colocar mais alguma coisa em frente para atrair as pessoas. Isso não é marca de uma igreja verdadeira, são as marcas de uma falsa igreja. Ontem mesmo, quando nós saímos daqui de noite, nós caminhávamos e vimos um panfleto assim de uma denominação, e tinha culto todos os dias. Nós estávamos a andar por aí e tinha culto se você tem impotência, se você tem aborto, até escreveu aborto, se você tem aborto, se vocês tem picada à noite, se você não está conseguindo emprego, tem máscara na cara, se você é o pet 2, se você isso tudo. E eu pensei, essa pessoa não era mais fácil abrir uma clínica? Porque você vê que as promessas que está a fazer, eu falei nos irmãos, procuram Jesus aqui, nessa folha não tem nada de Jesus, não tem. Eu gostaria de convidar vocês, desde o momento que vocês perceberem que nós estamos a usar outras estratégias para atrair pessoas aqui, a não ser Cristo Jesus. Jesus já não está aqui, irmão. Cristo é suficiente para atrair os seus eleitos. Ele sozinho faz isso. O evangelho por si, ele é atrativo. Ele atrai os eleitos. Não precisamos dar nenhum tipo de adoço assim na mensagem, nada disso. O eleito vai ouvir a voz de Cristo. E Jesus falou assim em João 10: as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Elas me seguem, elas virão. As ovelhas do Senhor virão.
e vão estar na verdadeira igreja. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a igreja única, a igreja verdadeira, amém? Para você não sair daqui com essa igreja, não é isso. Estou a dizer que Deus tem várias igrejas verdadeiras nessa cidade, e essas ovelhas verdadeiras serão atraídas até a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessas denominações, existe um culto à personalidade, às falsas promessas. Por isso que nós temos aqui um monte de crentes frustrados, que eles fizeram muitas promessas. Quando um homem te faz uma promessa, vai lhe cobrar mesmo ele. Você, quando for para reivindicar as promessas de Cristo, vai nas Escrituras, fala: Jesus, tu me prometeste isso, Jesus. Deus tem as suas promessas no Evangelho. Nós temos que estudar isso sobre os atributos de Deus. E uma das marcas da falsa igreja, você vai perceber, é que não há exposição da palavra de Deus, não há exposição do Evangelho. Eu acredito que nós podemos ter pessoas aqui que já ficaram em igrejas durante anos, mas nunca estudaram um livro inteiro das Escrituras num culto, para entender o panorama bíblico, para entender as Escrituras. Meu trabalho como pastor dessa igreja é ensinar todos os dias as pessoas a serem dependentes da palavra de Deus e não da minha. É ensinar cada membro dessa igreja a entender um sermão expositivo, explicar apenas aquilo que Deus quer transmitir para nós. Amém, irmãos? E vocês deviam ver vida nisso. Vocês não podem pensar que isso é uma mensagem fria, porque essa exposição é a mensagem genuína. E a pessoa que vai ouvir o erro não pode ter mais ânimo, não pode ter mais prazer do que você que está ouvindo uma exposição do Evangelho, sem nenhum tipo de adoço. O Evangelho simples como ele é, você deve ter prazer. Sabe quando você está recebendo uma coisa pura assim? Sabe? É tipo a tinta que não colocaram mais água para diluir. Não, é o Evangelho verdadeiro. E o crente que ama de fato essa palavra, irmãos, vai sentir paz, vai sentir gozo, vai sentir alegria. Ele vai sair de casa falando: estou indo ouvir a palavra de Deus. Então você não pode ouvir a palavra de Deus como se estivesse a chupar limão, triste, desanimado. Meu Deus, não faça isso. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quem nós somos diante de Ti? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar por essa igreja. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar mesmo por essa igreja, para que Deus a santifique, para que Deus tire a divisão do nosso meio, para que Deus nos ajude a resolver todos os nossos conflitos com base nas Escrituras. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada diante de Ti. Nós não temos absolutamente nada diante de Ti. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Não tem ninguém aqui, Senhor, que pode bater no peito e dizer que não carece da Tua graça. Não tem ninguém aqui que pode bater no peito e dizer que é alguma coisa sem Cristo. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós carecemos da Tua presença, do Seu poder, da Tua graça, Senhor. Aviva-nos com Tua presença. Tire do nosso meio, Senhor, toda a contenda. Tire do nosso meio toda a fantasia. Tire do nosso meio tudo que não promove a glória de Cristo Jesus. Pai, nós precisamos de Ti. Aviva essa igreja com o Evangelho verdadeiro. Aviva essa igreja com o Evangelho verdadeiro, com o Evangelho de Cristo Jesus. Meu Pai, nós não somos nada. Meu Deus, nós não temos nada sem Ti. Aviva essa igreja. Pai, nós temos lido sobre avivamento, mas nós queremos experimentar isso, queremos experimentar prodígios, queremos experimentar os milagres, Senhor. Queremos experimentar a Tua mão agindo nesse lugar. Oh Deus, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, nos permita ver aquilo que os nossos pais viram no deserto, nos permita provar da Tua presença, do Seu poder. Meu Deus, nós não somos nada. Meu Pai, nós não temos absolutamente nada, Deus. Visita-nos com Tua mão poderosa, visita-nos com o Seu poder, aviva-nos, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti. Vem visitar essa igreja com a Tua mão poderosa, vem manifestar o Teu